Olá, eu sou o José Júnior e seja bem-vindo ao canal Mundo Compartilhado. Hoje no Brasil, uma das grandes dificuldades é a tal chamada burocracia. E uma das burocracias que nós temos que aprender um pouco, pelo menos, é a contabilidade. E hoje eu queria compartilhar com vocês um bate-papo super legal que eu tive com o Guilherme, da Fortecom, sobre esse assunto. Bora lá? Guilherme, cara, obrigado por ter vindo mais uma vez. Valeu, obrigado. Vai ser um grande prazer aqui para a gente passar uma informação que o Guilherme vem trazer aqui. Ele é da Fortecom, a empresa de contabilidade. Sim. E o mais massa é que, cara, nesse mundão que está acontecendo, todo mundo querendo empreender, a dificuldade de entender a questão da contabilidade. Certo. Então, para a gente ter uma visão assim, eu queria que você explicasse para a gente assim, tem uma startup, tem um grupo aqui, vamos montar um negócio e quero abrir um CNPJ, porque o Sebrae me pede, o investidor está começando a querer cobrar isso. Certo. Quando, que horas eu abro isso, como é que eu faço? Explica pra gente aí. Qual que é a consequência de abrir um CNPJ? Legal. Ó, sempre quando eu recebo uma pessoa com uma startup, ou um grupo de jovens, ou um grupo de novos empresários aí com uma startup, eu sempre questiono a seguinte questão. Você vai precisar desse CNPJ agora? Por quê? Porque constituir o CNPJ vem com uma série de obrigações, né? Então, assim, um CNPJ no Brasil, ele gera uma obrigação de entrega de obrigações acessórias para o governo, mesmo que a empresa não tenha sequer R$1 de faturamento. Então, mesmo se eu não emitir nota lá, faturei um cliente, eu tenho que Exatamente. Informar dados e informações. Tem que mandar dados para o governo, que dependendo do regime tributário simples nacional ou, por exemplo, lucro presumido, são mais ou menos obrigações a serem entregues. E isso gera custo, né? Então, assim, qual é o momento ideal de se abrir a startup? Porque vai vir custos, pode vir custo com contabilidade, pode vir custos desse serviço de entrega de obrigações acessórias, custos relativamente pequenos em algum caso, né? Tem bastante contador fazendo parceria para manter um ano, mais de um ano da empresa inativa, vamos dizer assim, para o cara poder ter um CNPJ e começar a tentar fazer negócio no mercado. Mas começa a surgir obrigações, tem que ficar esperto. Por quê? Porque se não entregar as obrigações, inclusive geram multas. Aí o cara tem que desembolsar. E aí o cara não teve R$1 de faturamento, vai lá e tem que pagar multa pro governo? Mas tá na lei, então a gente tem que seguir a lei. Uma outra curiosidade assim que eu conversando com o pessoal, e eu também tenho particularmente, tem gente que fala, pô, dá para abrir a empresa sem contador. Certo. Vou lá, abro sozinho. Eu vou pagar, sei lá, dependendo da cidade, R$50. E o contador tradicional, né, que dá no antigo, te cobra um salário mínimo, mais N fatores. Como é que você trata? Então, hoje lá no escritório é bem interessante porque o preço que eu passo para as startups foi desenvolvido com uma. Porque eu tinha mandado logo no começo, quando eu entrei para atender um grupo de startups, eu mandava uma tabela quase que fechada, de acordo com o volume de horas que eu orçava para o serviço. Aí o rapaz falou, mas Guilherme, agora eu não vou ter faturamento, eu preciso do CNPJ porque eu estou sendo incubado, vou ficar 6 meses, 1 ano num processo, por uma incerteza. Então ele me propôs um honorário de uma forma gradativa, proporcional ao seu faturamento, que fosse interessante para a gente. Só que a gente viu um pouco além. A gente viu que a gente conseguia atender as startups com uma questão de parceria no começo, primeiro que agrega muito valor, que as startups cada hora chega com uma atividade diferente, desconhecida, até o governo às vezes desconhece o tal do código KNAI para aquela atividade, então a gente acaba também aprendendo muito com elas e a gente também tem que entrar num cenário onde está tendo bons serviços com custo muito baixo. E assim, uma dica que eu queria que você pudesse passar como contador, porque quando as pessoas pensam assim, vamos abrir uma startup, tá a moda, hackathons, acontecendo movimentos no Brasil inteiro, em Florianópolis, Londrina, São Paulo, Minas Gerais, vamos abrir o CNPJ, só que isso tem impacto também pessoal, porque uma empresa não é a empresa lá, né? Ela tem o seu quadro societário. Sim. Né? Eu sei que a parte jurídica não é exatamente a sua especialidade sim. E tal, mas tudo envolve, né? Tanto a contabilidade, a parte contratual. E eu queria saber de você, que você podia passar pra gente, assim, quando a gente vai montar uma empresa, um CNPJ, uma startup, o que você pode falar para quem está aí querendo empreender. E eu tenho caso, por exemplo, já vi de pessoas abrirem um negócio e fazer contratos e vai embora. Tem 3, 4 empresas, mas
tenha noção legal. da consequência pessoal, esse é o ponto que eu Legal. ia colocar, né? Porque tem esse vínculo, né? Tá. É uma empresa individual, né? Para o governo lá se passa, mas eu também tenho um imposto de renda que também eu tenho pessoalmente tenho que informar que eu sou dono da empresa, não é isso? Como Legal. É que funciona? Explica aí Isso pra é gente. um assunto, uma esfera bem abrangente, assim, a gente pode pegar por vários pontos. Então vamos lá, a primeira coisa que eu costumo falar é que você tem que fazer um bom contrato, ter um bom jurídico do seu lado, porque eu costumo brincar que sócio bom às vezes é o pai e a mãe. Né? Então você tá às vezes indo fazer negócio com um amigo, com um conhecido, mas assim como um casamento, as relações, a hora que chega no dia a dia, no profissionalismo, elas podem às vezes se romper por questões comportamentais, de relacionamento. Então é uma coisa muito séria. Você está se juntando, está criando uma entidade jurídica com um terceiro. É um casamento. É um casamento. Isso é muito sério. Eu vejo bastante coisas acontecerem com empresas e separações de empresas de amigos que eram de infância. Então tem que estar muito bem determinado o que cada um vai fazer na empresa. Cada um tem que saber o que o outro vai fazer. Isso é fundamental. Na hora de modelar teu negócio, tem que saber o que eu vou fazer e o que o Zé vai fazer. Isso eu vejo acontecer muito e é uma coisa muito séria. O relacionamento, às vezes, acaba com uma baita de uma ideia. Segundo ponto que a gente tem que verificar também, beleza, eu e o Zé vamos fazer um CNPJ aqui. Só que eu já tenho uma loja no shopping, por exemplo, e você tem uma distribuidora. Eu estou no Simples Nacional, você também está no Simples Nacional. Se nós estamos abrindo uma terceira empresa juntos, o Simples Nacional, uma das coisas que excluem a gente do Simples Nacional é o faturamento, que para 2018 já vai ser 4.800.000. Então, se a sua empresa, mais a minha empresa, mais a nossa empresa, na somatória geral do faturamento acumulado der mais de 4.800.000, sai a minha, sai a sua, e se a nossa for do Simples, sai ela também. Ou seja, eu excluo as três. O limite de 4.800.000 vai para as três todas... e não só para uma. Cara, então, sou sócio da empresa, tenho outra empresa com outro amigo, se a minha estourar esses 4 milhões... A outra empresa lá que fatura 10 mil por mês... Pode sair do Simples. Sai do Simples e o cara vai pagar o imposto mais tarde. Exatamente. Decidimos, nós três aqui, fazemos uma empresa. Cada um vai dar 10 mil reais que a gente tem para começar o mínimo, que nem tem CNPJ, mas comprar alguma coisa, algum equipamento, né, para a gente começar a trabalhar junto. Eu já estou injetando dinheiro na empresa, correto? Sim. Eu dou 10 mil, você dá 10 mil. Sim. Ou 5 mil que seja, ou R$1.000 que seja o valor, aí o pessoal que está começando bem simples. Qual que é a sua sugestão para quando isso acontecer? Ó, vamos injetar uma grana, eu vou dar 1.000, você vai dar 1.000. O que você recomenda para fazer? Ir no contador, fazer algum tipo de algum contrato papel, para que garanta, para que não aconteça o que você falou, né? Amigos de infância, depois de um certo tempo acaba... Tá, legal. Ó, no contrato que uma empresa de contabilidade geralmente costuma fazer, é um contrato que vai para a junta comercial, cartório, para registrar o CNPJ. E esse contrato geralmente tem cláusulas específicas. Quais? No resumo. Objeto da empresa, ou seja, o que ela vai fazer. As cláusulas gerais. As cláusulas gerais. Capital, quem que é o administrador perante a Receita Federal, etc. Cláusulas gerais. Mas as obrigações de cada um perante a empresa, tem que verificar daí se a junta comercial, por exemplo, vai aceitar eu ficar inserindo cláusulas para gerir uma questão interna de governança, vamos dizer assim. Entendi. Então, eu sempre falo, lá no nosso escritório, a gente tem uma questão jurídica lá para poder atender essas questões. Porque verificar até que ponto eu consigo jogar isso no mesmo contrato que eu vou constituir o CNPJ, ou eu tenho que jogar isso no contrato à parte, entre os sócios, feito e elaborado por um advogado, uma pessoa com bom senso crítico, para daí poder dar segurança para os sócios na hora da tomada de decisões, nas obrigações de cada um. Que dica que você dá como contador, que eu sinto falta às vezes quando a gente conversa sobre isso, tem muito contador aí da moda antiga que nem sabe direito qual que é o NCM do produto do cliente, né? E aí o cliente também não sabe o que colocar no sistema. Sim. O que você recomenda? Que dica você dá, cara, para as pessoas que não se envolvem efetivamente na área da contabilidade? Que tem muito empresário que não, joga na mão do contador e depois só cobra o contador, né? Cobra o contador e cobra o contador. Mas sabe que só você falou do NCM, se me permite, e é importante os empresários às vezes cobrar isso, às vezes do seu próprio profissional, assim como a gente vai comprar um carro e fala, mas tem esse opcional aqui? Você sabe que hoje em dia, na nossa empresa, e em várias empresas já tem de contabilidade, existe um software
que é um auditor de SPED, por exemplo. Você joga as informações de compra e venda da empresa lá dentro, ela sabe se você está tributando com o NCM correto. Pô, cara, isso é uma informação... Então, o que está acontecendo? A própria empresa de contabilidade está se reciclando a tecnologia. Só para você ter uma ideia, hoje os meus clientes que compram mercadoria, eu não preciso nem mais te pedir a nota fiscal. Existem software que já importa todas as suas notas fiscais direto no meu escritório. Então tudo que você comprar já vai estar lá. Isso eu não estou dizendo o meu, estou dizendo vários escritórios de contabilidade trabalhando. Então, já gera o Sintegra, já gera o SPED. Os contadores precisam realmente se reciclar. Em relação à questão da tributação das empresas, agora é a hora. Porque 2018 chegou, nós temos até 31, até o final do mês de janeiro, para tomar uma decisão se nós vamos ficar no simples, se nós vamos para o lucro presumido, em alguns casos para o lucro real, dependendo da estrutura de custo que a empresa tiver. Então a opção é uma vez por ano, tá? Então um planejamento tributário mais objetivo, se for o caso agora, ele tem que ser realizado, para saber se eu vou pagar mais ou menos imposto para 2018. É engraçado que quando a gente fala em contabilidade, a gente cai muito para imposto, né? Contabilidade seria gerar informação para tomar decisão. Contábil, ou seja, né? Quanto que eu estou vendendo versus quanto está custando, que custo que eu consigo cortar. Só que o Brasil existe uma carga tributária tão grande, já conhecida por todo mundo, que os empresários acabam realmente focando para esse lado tributário. Por quê? Porque às vezes eu quero economizar 1% no custo de um produto, sendo que eu estou pagando 2 ou 3% a mais de imposto. Então agora, entre novembro e dezembro, é a hora de você sentar com o seu profissional de contabilidade e falar assim, seguinte, eu imagino que vou faturar tanto para 2018, os meus custos serão esses, minhas atividades que vão gerar receita são essas. Você consegue fazer um planejamento para mim, para saber qual regime tributário eu vou escolher? Se eu vou ficar no simples, se eu vou ficar no lucro presumido, se eu vou ficar no lucro real, dependendo da estrutura, mas isso geralmente a empresa tem que estar com certo porte já. Então, a recomendação é que procure o profissional agora para fazer esse tipo de trabalho. Legal. O que é KNAI, cara? Essa história de KNAI, que você vai também pergunta, que investidor, qual que é o teu KNAI, se é de TI, se é açougue, o que é? Então vamos lá. O KNAI é o Código Nacional de Atividade Econômica, ou seja, qual a atividade da sua empresa ou quais atividades da sua empresa. Né? E é uma das coisas que eu mais... Tem gente que fala que perde tempo, que eu invisto tempo nas startups. Por quê? Porque as startups chegam com atividades, em muitos casos, inovadoras. Atividades que ainda não tem um código definido para aquela atividade dele, ou seja, tem que buscar um KNAI para aquilo que você vai fazer. E o KNAI é quem determina a tributação da sua empresa no Simples Nacional, sabia disso? Então o KNAI é a tipificação que vai fazer a tributação. Por exemplo, se você trabalhar com desenvolvimento de software, você paga um imposto. Se você trabalhar com manutenção de computador, abre peça, você pode pagar outro imposto. Então definir o KNAI corretamente vai influenciar a sua tributação e pode ser fiscalizado por isso no futuro. É muito importante definir a atividade econômica. Eu posso dar uma dica? O site do Conselho Nacional da Atividade Econômica, o CONCLA, se você mandar um e-mail para eles, descrevendo a sua atividade e perguntando qual que é o KNAI necessário, eles estão respondendo. Podem variar o prazo de 1 a 1 semana para responder, mas é muito interessante que esse site é um órgão nacional, é ele quem determina a classificação e agora a gente está conseguindo sair da subjetividade do eu acho, porque nós estamos tendo um feedback deles mesmo, de quem classifica. E aí você consegue falar, ô contador, mas o Conselho Nacional falou que é esse código aqui. O que você acha? Porque o próprio Conselho Nacional às vezes pode interpretar errado, vamos dizer assim, equivocadamente na primeira resposta. Mas aí você pode continuar trocando e-mail com eles até chegar no entendimento. E daqui 2 anos, se tiver uma fiscalização, você tem um documento na mão. Fala, mas foi o Conselho Nacional que me indicou tributar dessa forma com esse código KNAI. Então essa é uma dica muito importante. Guilherme, cara, obrigado. Valeu? Valeu mesmo. E aí, gostou do vídeo? Dá um like aqui embaixo. Assina nosso canal também e compartilhe com seus amigos. Assim a gente pode manter esse projeto juntos. Na descrição abaixo vai ter o nosso contato. Se você tiver alguma sugestão, ideia de assunto, ou bate-papo, até mesmo se você quer divulgar a sua startup, manda pra gente. A gente entra em contato com você, beleza? Um abraço e até breve.